E da Estilo de volta ao vivo para todo o Brasil, falando dos check-ups, recebendo o doutor Zeballos, o doutor Marcelo, que eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, que foi a questão do eletro, quando você vai, né, visitar um cardiologista e faz ali na sala, e que eu conheci uma pessoa que fez o eletro, teoricamente, não estava lá muito bom, né, porque já era uma pessoa mais velha, mas estava tudo bem. Quando foi fazer a eco, descobriu que tinha tido infarto, sei lá, 2 anos, 1 ano atrás, porque ficou um período sem fazer exames. É possível isso? Existe, assim como o câncer, que às vezes chega como uma doença silenciosa, que você não percebe nada, quando vê, já está um pouco evoluída. É possível a pessoa ter um infarto e não perceber? Sim. Ou só o eletro ser um exame pequeno para uma pessoa mais idosa? O eletrocardiograma, ele te dá uma imagem do que as atividades elétricas do coração, que se alteram com o tamanho do coração, com a força do coração, com alteração de tamanho das câmaras do coração e também dá um retrato indireto das nossas artérias coronárias, o fluxo sanguíneo. É um retrato de momento, ele vai te dizer, naquela situação, naquele momento, em repouso, como está o teu coração. Indiretamente, se é um coração normal. Entretanto, para que naquela situação você tenha mais certeza, dependendo do que você conversou na consulta, você precisa completar com outros exames, alguns daqueles que eu comentei. Agora, o eletrocardiograma é um exame extremamente rápido, simples, mas ele é fundamental numa situação do infarto agudo do miocárdio. Então, a pessoa que chega com dor no peito, num pronto-socorro, é uma dor no peito que sugestiva de infarto, tem 10 minutos para fazer um eletrocardiograma e ter um diagnóstico. E basta o eletrocardiograma para dar um diagnóstico de infarto agudo e você ir correndo para a sala de hemodinâmica e desentupir a sua artéria. Então, é um exame extremamente importante. Mas eu posso ter um infarto e não perceber que tive? Pode. Algumas pessoas podem ter infartos silenciosos. Quem são elas principalmente? Mulheres, os idosos, os diabéticos, as pessoas que já tiveram alguma operação no coração. Nesse caso, a dor no peito pode ser não tão intensa e passar despercebido. E aí, se você sobreviveu a esse infarto, se ele foi pequeno, mas lá na frente, em algum outro exame, ecocardiograma, eletrocardiograma, o médico fala, puxa, eu acho que você já teve um infarto e não soube, porque ele vê a cicatriz do infarto. Entendi, mas uma hora isso vai dar um sinal lá na frente, né? Mas você está falando do infarto, mas com certeza ele teve um infarto pequeno. Sim. Se fecha uma artéria pequenininha, o músculo não vai perceber, vai arder, sentir uma queimaçãozinha, durou 2, 3 dias, passou, ele achou que foi uma dor muscular. Tá. Então, nós temos que ter uma ideia da magnitude do infarto. Agora, é muito importante que quem está nos assistindo tenha em mente e faça essa pergunta para o seu médico, qual informação ele vai ter em relação à sua saúde com o exame que ele está pedindo. Então, se você tem o eletrocardiograma, como o Marcelo falou, o camarada está com uma dor, eu no consultório já peguei 5 caras que quem salvou foi o eletro, ele estava com uma dor sugestiva, que mostrou alterações clássicas que está com falta de oxigênio. Então, o eletro, nesse momento, foi fundamental. Claro. Então, nesse seu amigo que só teve um infarto, outra coisa, quer dizer, precisa ver se ele teve um infarto mesmo, porque se você tem uma região que chama hipocinesia, cine é movimento, como no cinema. Sim. Se diminuiu a movimentação, significa que aquela área não está sendo bem irrigada, ou eles podem até determinar que aquele músculo não está contraindo. Se ele não tem um ecocardiograma antes, quem não me garante que ele nasceu assim? Tem outras coisas a serem consideradas, Sim, né? sem dúvida. É por isso que a gente fala tanto aqui. O quanto é individual isso, né? O quanto cada caso é um caso, o quanto é importante a avaliação, você ir fazer a entrevista, bater um papo com o teu médico, ele vai saber os exames certos para você, que não são os mesmos que o teu marido, que o teu filho, porque cada pessoa é de um jeito e aí depende do genético, depende da história. Por isso que você tem que ter a entrevista para fazer. Por exemplo, eu acho que, de uma maneira geral, não é dizer que esses check-ups, vamos dizer, de empresas são inúteis. Não são, porque tem alguma alteração. Ele tem alguma utilidade, mas ele não chega nem de perto, como o Marcelo falou, de uma consulta que você vê quem está na tua frente. Vai um menino de 25 anos fazer um check-up, dependendo do que eu acabo fazendo, é uma pesquisa de TST. Esse camarada está com as artérias perfeitas, você pode olhar a tireoide. Agora, quando a pessoa tem uma queixa específica, aí esquece, procura o médico que ele pode achar. Outra coisa, por exemplo, já fiz, que não foi nem check-up, os grandes diagnósticos que a gente, lógico, a tecnologia não é a gente que salva, mas que eu peguei no começo, por exemplo, um linfoma, era um camarada que foi numa clínica de alergia, estava tratando alergia, estava procurando alergia, ninguém achava nada, ele foi
pelo que eu sei, imunologista, não foi pelo ser clínico geral. Mas eu fiz o diagnóstico por ser clínico geral, não por ser imunologista. Ele estava com exantema, que o exantema são manchas no corpo. Eu achei isso pode ser paraneoplásico. Tiramos uma tomografia, ele estava lá com linfoma e está curado hoje. Então, o que acontece? Gente, existe sim uma lista de exames de acordo com a faixa etária, mas para você fazer os exames, depende do indivíduo. Agora, um fumante, agora uma pessoa sedentária, uma pessoa que está sentada no sofá, está tomando um remédio para baixar o colesterol, o risco dele cair duro com colesterol baixo é igual a de quem não está tomando nada. Sim. Não, você tem toda a razão. Essa coisa de dizer que é individual é muito importante, é o que a gente quer deixar claro aqui. Temos que entrar com um recadinho comercial, mas a gente já continuou o papo. É que eu ia dar uma conclusão. Amanda, isso mesmo, muito importante cuidar da saúde, não fumar, não beber, fazer atividades físicas constante, moderada, bem orientada, alimentação saudável, controlar o estresse. E, por último, viver com amor. Olha, você que é homem, que está na fase da andropausa, gosta de sexo, não está praticando mais, porque o organismo não está respondendo aos estímulos, esse número que está aí na sua tela, ó, 0800 940 3418. Você pode ligar agora de qualquer lugar do Brasil, não paga para ligar, não precisa ter vergonha. Você, homem, vai falar com outro homem com atenção, carinho, respeito, educação e principalmente usando as palavras certas. Pode ligar agora, nós estamos ao vivo, 12 horas e 44 minutos. Diga o seguinte, meu nome é fulano de tal, eu moro em tal cidade, eu quero saber onde que o Forte Organ, que foi notificado pela Anvisa, aprovado pelo Ministério da Saúde, que contém várias vitaminas B3, B6, B12, C, D, pode me ajudar. Eu tenho problemas de falta de ereção, não consigo manter uma ereção rígida, satisfatória. Onde vai me ajudar? Você será muito bem atendido e vai entender tudo. Ou ainda você que é mulher, que está na fase da menopausa, tem problemas de ressecamento e não consegue sentir prazer. Você, mulher, será atendida por outra mulher, mas corre! Nós temos lá especialistas no assunto que vão bater um papo com você, vão orientar direitinho e vai te explicar. Aqui tem a niacina que dilata o calibre de veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo do órgão genital masculino. Você, homem, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto, ereções mais rígidas, mais satisfatórias. Para você, mulher, fluxo sanguíneo maior no órgão genital feminino contribui muito para acabar com os problemas de ressecamento e você só precisa ser estimulada para voltar a sentir prazer. Maltodestrina te dá mais disposição, não só sexual, como física e mental. E por último, a piridoxina e o bisglicinato de zinco que regulam o nível de testosterona. Agora, o bom... Você ligando agora, você vai participar de uma promoção para os 100 primeiros que ligarem agora. Você não paga o frete, vai ter um super desconto, vai ganhar uma surpresa ainda lá da Elishop. O Forte Organ eu uso, eu recomendo, me faz muito bem e é mais um produto com a qualidade da Elishop. E se é Elishop, eu garanto, olha, aproveite agora o intervalo para ligar. Já já voltamos com essa entrevista fantástica que está te levando informações. Já já.